Um bom dia aí para todo mundo. E hoje, nesta segunda-feira, logo após a festa de Pentecostes, a igreja celebra a memória de Maria, Mãe da Igreja, introduzida no calendário universal para este dia, justamente pelo Papa Francisco, recentemente, há alguns poucos anos. Então, depois de festejarmos a grande solenidade de Pentecostes, então recordamos esta verdade da nossa fé. A igreja que nasceu ontem tem uma mãe, e a mãe da igreja é a mãe daquele que é a cabeça da igreja, Jesus Cristo. Então ela não podia ser mãe só da parte de um corpo, do corpo seria esfacelado. Maria não pode ser só a mãe da cabeça, Maria é a mãe de todo o corpo de Cristo. E, portanto, esta celebração muito bem inserida neste dia, logo após a festa de Pentecostes. Até porque, para a preparação da festa de Pentecostes, como nos narra o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam reunidos e ali, entre eles, estava a mãe de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza e concedei-nos ressurgir em nossos pecados pela intercessão da Mãe de Jesus Cristo, cuja memória celebramos hoje. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, para a nossa meditação, celebrando a memória de Maria, Mãe da Igreja, nós temos o Evangelho que se encontra em João, capítulo 19, do versículo 25 ao versículo 34. João nos narra justamente aquele momento alto da entrega de Jesus. E neste momento nós vemos como Jesus, ele naturalmente, o dom maior que ele entrega é a sua vida. Mas São João nos narra com uma riqueza de detalhes esses dons que Jesus entregou do alto da cruz. E um desses dons maravilhosos que nos foram entregues por Jesus no momento da sua morte é a sua mãe. Então, Jesus, ele é despojado de tudo, despojado das suas vestes, pregado na cruz, mas entrega, Tiraram-lhe as vestes, porém é Jesus quem entrega o que ele tem de melhor. E o que ele tem, de fato, entre as coisas que recebeu do Pai, foi justamente a sua mãe. E aqui São João diz que Maria estava ali, junto à cruz de Jesus. Estava de pé. Essa expressão que se tornou clássica na igreja, sobretudo quando se fala da Mariologia, que João não diz apenas que Maria estava lá, mas Maria estava de pé. E estar de pé significa a disponibilidade corajosa, a perseverança na fidelidade. Então Maria é para nós esse exemplo. E quando nós dizemos que ela é a mãe da igreja, nós também devemos imitar essas suas virtudes, permanecer na igreja numa atitude de fidelidade, apesar de todas as adversidades que possamos encontrar. Então Maria está ali diante da morte do seu filho. Ela poderia estar como uma desesperada, poderia estar prostrada no chão, seria natural para uma mãe dilacerada pela dor de ver o seu filho sofrendo e na iminência da sua morte. Então Maria poderia estar ali, e como dissemos, era um direito dela estar ali prostrada em prantos, desesperada. Mas São João faz questão de dizer, porque ele é testemunho ocular, que estava de pé. Então isso é uma atitude de Maria que nós devemos também aprender. Essa coragem, essa fidelidade, essa perseverança junto a Jesus. E São João continua dizendo que Jesus, vendo a sua mãe e o discípulo que ele amava, então Jesus vai entregar o discípulo amado à mãe
e vai entregar à mãe, o discípulo amado. Então, mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é a tua mãe. Então, são palavras de Jesus profundíssimas. Por quê? Porque Jesus está entregando a sua mãe àquele discípulo chamado discípulo amado, e, portanto, é expressão de amor. Quando a gente ama, a gente entrega o que a gente tem de melhor. E, portanto, ao discípulo amado, Jesus entrega a expressão do seu amor, a sua mãe. E a sua mãe entrega o discípulo amado, que representa a igreja. O discípulo amado aqui representa todos nós. Todos nós somos amados por Jesus, por isso que ele derramou o seu sangue por nós, por isso que ele entregou a sua vida por nós. E a maternidade de Maria, como dom de Deus, não ficou restrita apenas a Jesus. Por quê? Porque o próprio Jesus, sendo a cabeça da igreja, como já foi dito, somos incorporados nesse corpo. E por isso, Maria é mãe de todo o corpo. Nós não pensamos a igreja partes, mas nós pensamos a igreja, essa unidade. A festa de Pentecostes nos lembra justamente isso. Há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Espírito e, portanto, um só corpo. E esse corpo bem articulado nesta comunhão, cabeça e membros. Então, se Maria foi chamada para ser a mãe de Cristo, que é a cabeça da igreja, ela é também chamada a ser a mãe de todo o corpo. E é interessante também, seguindo a narração de São João, quando Jesus, depois de ter entregue a sua mãe como um dom precioso ao discípulo amado e vice-versa, agora Jesus vai entregar o Espírito, podemos dizer Pentecostes, realizado também na cruz. E aí a proximidade, a intimidade que existe entre Maria e o Espírito Santo. Então, na Anunciação, o anjo diz, o Espírito descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá, e o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, na encarnação, o Espírito Santo e Maria, essa proximidade, essa intimidade, muito grande. Em Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos reunidos e lá, como já dissemos, estava Maria. Então, de novo, a relação muito próxima e íntima entre os membros do corpo com Maria e o Espírito Santo. Então, de fato, não é de forma nenhuma, não é simplesmente por uma questão devocional que nós afirmamos que Maria é mãe da igreja, mas nós afirmamos isso como uma verdade decorrente, como uma consequência de afirmar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus nasceu de Maria, que Jesus é a cabeça da igreja. Então, a consequência disso é que ela é mãe da igreja. Então, que peçamos pela sua intercessão materna, amorosa, que sejamos sempre seus filhos. Em um outro momento, o Papa Francisco nos dizia que uma igreja sem mãe é como um orfanato. E, de fato, nós não somos órfãos, nós não somos abandonados, mas nós temos um pai e nós temos uma mãe. Então, que o Espírito Santo, cuja vinda nós celebramos ontem, renove sempre em nós essas verdades da nossa fé, para que possamos crescer nesta comunhão, nesta unidade, de fazermos parte de um único corpo, cuja cabeça é Cristo, e que sua mãe é também a nossa mãe. E que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã.